Bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado, TV Estadão, YouTube e o Facebook do Caderno de Metrópole. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre o marketing político. Quais são as qualidades de um bom candidato? Que tipo de personalidade se encaixa melhor no ambiente político? E como pensa o eleitorado? Será que o eleitorado é influenciável aí do ponto de vista do marketing político? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o psicanalista Gustavo Alarcão. Tudo bem, Gustavo? Bom dia. Camila, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Muito bom mais uma vez aqui com a gente. E o professor da ESPM, Gabriel Rossi, que é especialista em marketing. Tudo bem, professor? Tudo bem, Camila. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom, a gente tem o ano de 2018 aí, que é um ano eleitoral. Tem muitos candidatos aí, os chamados outsiders também, mas tem muita gente que gostaria de entrar na política, né? Puxa, não aguento mais tanta corrupção, quero fazer a diferença, mas não sei nem por onde começar. Gabriel, a ESPM oferece um curso EAD para quem quer ser um candidato, né? Eu queria que você contasse um pouco mais desse curso, porque é um pouco inusitado, né? É um curso profissionalizante para ser um candidato. Do que se trata esse curso? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Esse curso agora está na segunda edição. A gente vai ter agora em março novamente. A ideia é que o marketing eleitoral é uma ciência e necessita de um certo pragmatismo, um estudo, não é simplesmente a comunicação por si só ou a propaganda. A base de tudo é entender o comportamento do eleitorado e principalmente a conjuntura sociopolítica e econômica. Um bom candidato passa por essas questões. E esse curso mostra toda essa análise de contexto, de eleitorado e ensina as ferramentas necessárias para ser um candidato que faça a diferença. A emergência do novo é óbvia, nós sabemos disso, há uma necessidade nevrálgica sine qua non do novo, porém o novo precisa ser competitivo, caso contrário morre nessa seara cheia de políticos. Então a gente quer preparar essas pessoas da melhor forma possível para que façam a diferença de algum jeito. Quando você fala a primeira edição já foi concluída, EAD é o ensino à distância, ou seja, não é um curso presencial. Quantas pessoas participaram dessa primeira edição e você tem uma ideia do perfil dessas pessoas? Nessa primeira edição tivemos perto de 50 pessoas. São pessoas, há profissionais de marketing, de comunicação que querem refinar um pouco o conhecimento, jornalistas inclusive, mas majoritariamente, essencialmente, gente que quer entrar na política. Tem vontade de fazer alguma coisa para ajudar o Brasil nesse contexto que é preocupante. Então eles sabem que eles precisam aprender algumas coisas, principalmente como o público-alvo dele, que é o eleitor, se comporta. Qual que é o olhar da psicologia em relação a esse assunto, hein, Gustavo? Você pode fazer uma análise geral para a gente, em primeiro lugar? Tava aqui pensando que a política sempre foi um campo aberto a qualquer cidadão, qualquer pessoa que tivesse intenção de participar do debate, da administração das coisas públicas, né? Então, nesse sentido, se você tem um curso que está pensando em ajudar, em instrumentalizar as pessoas para um debate mais qualificado, né, e que ressoe com questões individuais, né, éticas ligadas à administração do que é a questão pública, eu acho que isso pode ser uma contribuição. Fiquei pensando naquela zona de risco, né, entre pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para aparecer ou para ganhar evidência ou ganhar certo status, né. Então, eu acho que, como em toda a área, né, claro, isso é uma questão específica desse curso, desse campo, há sempre os atiradores, assim, que estão fazendo de tudo para não perder a oportunidade de aparecer, né. Como o Gabriel disse, acho que a ideia é poder instrumentalizar, né, oferecer ferramentas para a pessoa se preparar melhor para uma coisa que a gente vê quão complicada é, sobretudo no nosso país. Bom, hoje em dia a gente tem uma gama de opções na internet. E se qualquer internauta que estiver assistindo Mentalistas agora jogar no Google, né, uma ferramenta de busca, como ser um candidato vencedor, você vai achar uma série de links e de vídeos e tudo mais. O nosso companheiro de equipe da TV Estadão, Cláudio Luz, descobriu um curso na internet de como ser um candidato de sucesso, mostrando passo a passo, né, de como você faz até para fazer uma propaganda política. Vamos assistir um pouquinho desse vídeo e a gente pode comentar na sequência. Vamos lá.
Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo... Bom, a gente pôde ver aí um trecho desse vídeo em que a pessoa consegue fazer uma propaganda aí eleitoral com algumas estratégias de comunicação, né? Cláudio, parabéns, viu? Cláudio achou vídeos incríveis aqui, a gente vai trazer ao longo do Mentalistas, mas eu queria a opinião de vocês dois. Primeiro do professor Gabriel Rossi, que trabalha com esse curso, né? Tá assertiva essa campanha? Qual que é a análise que a gente pode fazer desse o candidato? Frase de efeito. Essa é uma caricatura, um clichê, né? Do que muitos candidatos ainda fazem, o que é muito verdade. E isso não funciona absolutamente de nada, Camila, se a gente não tiver uma análise anterior ao eleitor, ao eleitorado. É como você tiver um coqueiro, você tem um coqueiro, mas a raiz não existe. Então qualquer vento derruba esse coqueiro. Então isso, na verdade, é uma fase posterior, embora uma caricatura que eu não recomendaria, é uma fase posterior ao entendimento de quem você quer atingir. Né? E na verdade essas campanhas pasteurizadas, com teatro, com clichês, cada vez mais vão ficando para trás, porque o eleitor hoje ele tem internet, ele se conecta com outras pessoas de maneiras muito diferentes de outrora, né? E cada vez mais vai questionar, vai cobrar autenticidade. Então esses candidatos com esses discursos já manjados, caricatos, né? Tendem a perder força cada vez mais, eu acredito. Ô Gustavo, do ponto de vista psíquico, será que o eleitor se convence com um discurso tão persuasivo, né? Um candidato jovem com brilho nos olhos, como diz o rapaz, né? Eu estava pensando assim, que acho que infelizmente ainda assim, né? Porque a gente ri de pensar o quanto é comum nossos candidatos se apresentarem dessa maneira. Por isso que ressoa muito, né? Quer dizer, eles seguem uma fórmula que não tem raiz. Achei interessante o Gabriel falar isso, porque eu estava pensando, né? Quer dizer, que é um mau uso do marketing, né? Você pegando só essa parte externa da aparência, e tanto que ele vai falando coisas genéricas. Mas se a gente lembrar das campanhas, né? Talvez o jeito que se pode fazer campanha na televisão ou em alguns meios, a pessoa vai se apresentar assim, precariamente. Mas eu concordo com ele, eu acho que quando você não tem uma raiz, quando você não tem alguma coisa que te motiva e que seja verdadeira, essa aparência toda ela acaba ruindo. Se as pessoas estão percebendo ou não, aí eu assim, queria, né, apostar que elas estivessem assim, mais ligadas nisso. Acho que elas têm mais condições de perceber isso, de fato, né? Mas a gente vê que também as opiniões são muito volúveis, né? As identificações de por que votar em alguém ou não votar, a gente estava comentando aqui antes, né, que um dos candidatos mais votados na última eleição, né, o Tiririca, né, que tinha uma trajetória de outro campo, se elegeu com um número absurdo de votos. Teve outro voto de protesto nos anos 60, 70, que isso é uma coisa super comum. Então é difícil rastrear isso com uma coisa que seja objetiva e que você possa garantir o que vai eleger, né? Mas a gente vê que isso impregna, né? Pelo bem e pelo mal, isso acaba ficando na nossa cabeça. Eu não sei se vocês concordam, mas algumas campanhas que têm frases de efeito, algumas músicas chiclete, e daqui a pouco a gente vai colocar um exemplo também de músicas que ficam na cabeça, ou promessas que não podem ser cumpridas. A gente está em pleno ano de 2018, passamos por 2016 e 2017, com escândalos de corrupção, e o brasileiro não aguenta mais isso. Será? Eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham para 2018? O eleitorado brasileiro vai cair nessas conversas de promessas generalizadas, frases de efeito? O que a gente pode esperar para esse ano de 2018, do ponto de vista do marketing e do ponto de vista psíquico do eleitorado? Eu acho que para as campanhas majoritárias não, Camila.
que basicamente o eleitorado olha para a tendência de continuidade ou mudança, para a identidade do candidato, ou seja, a imagem que ele forma ao longo do tempo de um determinado candidato, ao recall, percentual de lembrança, não é? E a história de vida desse sujeito e como ele, com essa história, pode mudar a vida de cada eleitor. Então, acho que para o majoritário nem tanto. Mas se a gente olhar o proporcional, que é o caso do Tiririca, muita gente na fila não sabe para quem votar. Então, é claro que um jingle, uma frase engraçada, um slogan de chiclete tende a ter mais vascularização no final das contas, não é? Mas eu vejo um movimento, uma macro transição do eleitorado, sim, que ele está mais cético, há uma ojeriza mundial em relação à política, não é só no Brasil, mas aqui, claro, né, a gente tem um cenário muito peculiar e muito difícil. Então eu vejo cada vez mais o eleitor não se convencendo por campanhas, por frasezinhas pasteurizadas, fast food criado na última hora, sabe? Eu ainda vejo o eleitor mais esperto, mais inteligente ao longo do tempo. Porém, em 2018 a gente já vai sentir uma mudança, mas não a mudança que nós desejamos. Eu acredito que em 2020, 2022 a gente vai perceber algo melhor. Gustavo. Eu queria mesmo ter esse otimismo entranhado. A gente não tem jeito, tem escolha. A esperança tem que ser sempre a última que morre. Dizer que acho que tudo isso que está acontecendo, né, levantou uma bola importantíssima, né, porque de uma maneira ou de outra a sociedade deu uma sacudida. Mas eu acho que, assim, infelizmente, o que a gente tem visto e acompanhado, pelo menos eu como cidadão, assim, foi muito mais um movimento que não continuou no sentido de formação de uma opinião crítica a respeito das coisas, né? Porque isso acirrou paixões e gostos pessoais e o debate que precisa ser feito, né? Porque assim, a gente pode entender política de um jeito muito superficial, como votar, né? Ou política de um jeito mais profundo, né? Como uma questão que é intransponível a qualquer pessoa que vive numa coletividade. Então, eu não sei, o que eu venho vendo assim é que apesar das ferramentas, apesar da possibilidade de discussão, muitas vezes as conversas são um pouco precárias e os temas assim se incendeiam, depois se apagam, né? E seria uma grande chance de que a gente pudesse encontrar assim também denominadores comuns, né? Já que a gente tem opiniões diversas e que elas se mantenham diversas, a gente precisa ter uma base comum, né, de questões que sejam mais ou menos as mesmas e talvez não seja tão impossível encontrar isso. Mas eu acho que esse clima acalorado, né, em que a gente vai de fato se comportar mais como um torcedor, né, para ganhar, né, o que é ganhar uma eleição, né, qual que é o projeto que a gente tem de município, estado, nação. Aí acho que caberia uma conversa que ela é um pouco mais, tem que ter um pouco mais de paciência e crítica e aprofundamento. Eu esperaria que as pessoas estivessem fazendo isso, porque assim, seria inconcebível pensar que uma pessoa vai para a fila e na fila ela vai se lembrar em quem votar. Ela está abrindo mão assim, do direito cidadão dela, que ela pode fazer aquilo ali, e para ela tanto faz, né? Ela mal sabe quem votou, quem vai votar. Isso é uma triste constatação. Né? E só complementando um ponto, Gustavo, que eu acho interessante, com certeza, até porque o eleitor médio brasileiro ainda tem baixa escolaridade, nossa democracia é nova. Mas eu percebo um movimento de alguma forma, porque a gente vê pelo Luciano Huck, né? Quando o eleitor quer muito novo, mas a classe política não tem essa pessoa, essa figura, o eleitor recorre a comunicadores, gente formadora de opinião. Foi assim com o Silvio Santos em 89 e agora com o Luciano Huck. Então isso para mim fortemente é uma demonstração que a gente precisa do novo de alguma forma. Concordo, há baixa escolaridade, a gente ainda não chegou no nível correto, há um fla-flu nas redes sociais, às vezes uma batalha para surdos. Até na própria maneira que o logaritmo está funcionando lá, você só recebe o que você quer receber e o outro lado recebe uma coisa totalmente diferente, né? Há sim um clima de tensão, um revanchismo criado no Brasil. Mas eu percebo um eleitor muito mais crítico, sabe? Essa própria figura do outsider, do anti-establishment que a gente fala tanto, é um vento que vem de fora e chegou aqui, né? Com o João Dória. Não entro aqui no mérito se ele faz bem ou não, mas a figura representa um pouco isso, né? E hoje muitas pessoas sabem quem são os juízes do Supremo. Há 3, 4 anos atrás nós sabíamos. Então acho que é uma mudança curta. Uma mudança de... Acho que você está dizendo que sim, há frestas para a entrada de concordo. Pessoas novas. A questão é saber o que se entra, né? Porque na emergência a gente pode também tomar decisões que não são tão bem pensadas em relação ao que se representa isso. A gente pode pensar no nosso colega do Norte, né? Que vem fazendo as coisas, fazendo uma política... sem entrar em questões mais fundas, né, mas com um Twitter pessoal que acaba acompanhando a presidência de um país. É uma coisa que acho que precisa ser conversado, pensada com um pouco mais de paciência. Agora, só uma questão, quando você diz do nível de escolaridade,
Eu acho que, sem dúvida, né, assim, isso contribui para a formação de um pensamento crítico. Mas também é alguma coisa para ser olhada, assim, né? Porque não é a única coisa que a política chega para todo mundo, como você falou. E a crítica não está diretamente ligada à intelectualidade, né? Porque muitas vezes a pessoa, a vida acontece, né? E as pessoas podem ter crítica do lugar onde elas estão, assim, né? Mas o debate, principalmente nas redes sociais, passa pela leitura, né? Sem dúvida que, não estou dizendo que não seja um fato, né? Mas é um fato que contribui para o adensamento da conversa, mas a gente tem que tomar a realidade como ela é. Só fiquei pensando assim, em tomar baixa escolaridade como uma menor crítica, né? Acho que as pessoas sabem do que elas precisam e vão expressar a opinião delas, né, em relação a isso. Não pode ficar uma ideia de que formação intelectual garantiria melhores escolhas. Se você fizer pesquisa, você vai, não sei, ver alguns candidatos que talvez tenham um índice de aceitação grande nessas populações e não representam necessariamente. Exatamente. E aqui em São Paulo, inclusive, a gente teve um reflexo disso nas urnas na Prefeitura de São Paulo. Eu quero falar ainda sobre a questão do inconsciente coletivo, tá, Gustavo? A gente vai falar mais sobre isso, mas já que a gente está pegando os outsiders, né, as pessoas que querem fazer sucesso na política e não sabem como, mas precisam chamar atenção. Na política a gente tem aqueles poucos segundos de campanha eleitoral de alguns partidos. Tudo bem que para 2018 agora a gente vai ter uma mudança, mas de toda forma, o Cláudio da Luz separou mais um vídeo com alguns candidatos aí, no mínimo pitorescos. Será que eles são assertivos também nas suas campanhas eleitorais? Vamos acompanhar. Para detonar a corrupção, vote 45-125. Vote Bin Laden. Agora o China é Jack Chan da motinha. Se você quer ver político sem vergonha apanhando na Câmara de Vereador, vote 10007. Sou seu candidato super-herói, o Hobby. E agora, quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin, pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz. Então, para detonar a corrupção, vote no Bin Laden. Ou quem poderá me defender, com o Chapolin Colorado, fazendo alusão aí ao grande salvador da pátria. Quer dizer, o menu, o repertório, assim, a gente poderia fazer 30 minutos só com candidatos, né, pitorescos nas eleições. Mas eu queria o olhar de vocês sobre esse assunto também, né? A gente citou os outsiders, mas tem esse tipo de candidato, né, que tenta usar um pouco do humor para emplacar na política, né? Do ponto de vista do marketing, isso pode ser assertivo? Vocês deram o exemplo do Tiririca ainda no programa de hoje, né? Vamos fazer uma análise sobre isso, né? Eu acho que, infelizmente, ainda é assertivo, dependendo do pleito e dependendo do público, porque o sujeito vai lembrar disso. Quem vai esquecer do Chapolin, do Bin Laden, do Jack Chan da motinho? Né? Oferece um discurso novo para um pessoal que já sabe que vai encarar na propaganda eleitoral. Por um outro lado, o modelo de comunicação fere um princípio fundamental da propaganda eleitoral, que é o de Goebbels, que primeiro você apresenta o problema, você problematiza e no final você dá a solução. Então eu diria que é um pouco direto demais, né? Porém eu acho que eles vão ficar um pouco na memória das pessoas de alguma forma ou de outra. Ô, Gustavo, no caso desses candidatos, a escolha é consciente, e aí se a gente usar a psicanálise para explicar um pouquinho para o ouvinte aqui, o leitor do internauta do Mentalistas, né? É uma escolha consciente quando o cidadão vai lá, o indivíduo, e vota num desses candidatos aí? A gente esperamos que fosse, né, mais consciente. Eu acho que para algumas pessoas é mais clara, para outras é menos clara, né? Mas como o Gabriel disse, acho que essa dose de uma contaminação inconsciente, né, o sujeito que está na fila e que não pensou a respeito disso, que não deu importância, né, a respeito do que significa aquilo, eu acho que isso aí de fato fica impregnado, como uma propaganda que fica reverberando na sua cabeça, né? Vale a pena entender isso, por que acho que a gente ri também, né? O humor vem quando a gente está numa situação muito triste, né? São as piadas de velório, assim, às vezes para dar conta de uma coisa muito, muito triste, muito melancólica, é só trazendo uma outra coisa. Por outro lado, isso é a realidade da política brasileira na sua maior parcela, assim, né? Uma parcela considerável dela, né? De tratar uma coisa séria com um deboche, né? Quer dizer, e você pensa, é um voto de protesto ou é um voto de banalização e tanto faz? Não dá para mensurar, né? Como é que é isso, né? Assim, numa sociedade que a gente
Se a gente começar a falar dos problemas, a gente não para mais. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de autocrítica também com relação a isso, né? Porque se é para fazer humor, né? Não, tem um cenário enorme aí, né? Stand-up comedy e coisas. Campo, né? Tem muito campo, né? É um campo de um compromisso mais sério, né? Assim, tudo bem, seriedade não é uma coisa rígida, uma coisa chata, uma coisa mal-humorada. Mas é que a gente viu coisas que passa um pouco da passam, linha. né? Quer dizer, não tem como credibilidade, né? Um sujeito que se diz democrático se chama Bin Laden, né? É o máximo do oxímoro, né? O que é isso? O que ele pretende com isso, né? Assim, nada a fazer a gente falar dele, a gente não vai esquecer dele. Não né? vai julgar. Pode até se eleger, mas e aí? Vai fazer o que lá, né? Você votaria no Bin Laden para síndico do seu E muita prédio, gente não né? tem nem noção que um vereador faz, um deputado faz, né? Passa por isso, né? Fica nessa. Não consegue cobrar. Eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Estadão o psicanalista Gustavo Alarcão e o professor da ESPM, Gabriel Rossi, que é especialista em marketing. Tem uma outra vertente do marketing, eu queria a análise de vocês, que é sobre essas músicas que são, a gente pode chamar de música chiclete, né? Então, as campanhas eleitorais fazem ali uma música para grudar na mente. E aí você, internauta, fica o dia inteiro passando com aquela música na cabeça, não consegue tirar. A gente teve casos emblemáticos nas últimas eleições, mas separamos também um trecho de um vídeo, no mínimo curioso. Esse candidato que a gente vai colocar aí, ele usa uma música muito conhecida do Queen para fazer a sua propaganda eleitoral. Vamos acompanhar. Antônio Luiz, Antônio Luiz, Antônio Luiz, o Estado merece Antônio Luiz, Antônio Luiz. Quero voto em Antônio Luiz. Antônio Luiz. A gente até aqui no estúdio ficou com a música na cabeça, né? A gente teve, enfim, esse candidato. E se você reparar no vídeo, né? Não tem nem o partido político, nada. Antônio Luiz, o número dele e a música. A gente tem um outro exemplo também, que foi em 2010, já faz 7 anos, do Lindolfo Pires, que usou uma música do Michael Jackson. Inclusive, a gravadora do Michael Jackson processou o candidato por ter usado um trecho da música Beat It, né, na campanha eleitoral. Então, a gente fazendo essa análise das músicas chiclete, né, até que ponto elas são assertivas ou né, acaba irritando tanto que o eleitor fala, quer saber, não vou votar no Antônio Luiz. E aí? É uma ferramenta importante de campanha o jingle, porque ele é o prenúncio da vitória. Tá? Um bom jingle, ele é um jingle feliz. Eu lembro em 89, o Fernando Henrique colocou a música Coração de Estudante com a foto do Tancredo Neves, que já tinha acabado de morrer. Quem queria ver aquilo? Em 85, desculpa. Para prefeito aqui em São Paulo, com a foto do Tancredo, que havia acabado de morrer, com Coração de Estudante. Ninguém ia querer ver aquilo, né? No caso do Antônio Luiz, primeiro que ele tem bom gosto. Queen é uma super banda, né, Camila? Bom gosto ele tem. E quando você usa músicas que já são lembradas pelo eleitor, tende a memorizar mais rápido. É uma boa ferramenta, uma ferramenta publicitária, vem do candidato para o eleitor, é uma ferramenta que a agência produz. Porém, ela é só uma ferramenta, né? Você não pode calcar a campanha só nisso. Mas nesse caso, embora engraçadíssimo e pitoresco, tende a ter uma boa assimilação pelo público, eu acredito. Fico pensando do ponto de vista psicológico se essa irritabilidade não pode fazer o efeito contrário, não é, Gustavo? Acho que também pode, né? Mas o Gabriel disse mesmo. A gente não tem a dimensão do quanto a gente é impactado por essas questões inconscientes, né? Você vê, o marketing vai se fundar em muitas mensagens indiretas que vão veicular boas associações que você não tem consciência. Foi impossível, a gente que gosta do Queen também gosta, impossível não acompanhar e não ficar cantando a música. Mas o Antônio Luiz a gente tá vendo agora. A música, aí que tá, né? Por isso tem que ser processado, isso é mesmo. Ele está pegando carona numa coisa que ele não fez, que ele não contribuiu em nada, né? E que já está inscrita na gente como uma coisa que tem um sentido, um significado, né? Acho que o importante nisso é perceber como a gente é atravessado por questões inconscientes e como elas se repetem. Você vai pegar as propagandas
propagandas de carro, por exemplo. Você vai ver lá que tem uma semelhança entre elas. Agora, quando percebo propagandas de banco, né? Como os bancos estão estão saindo desse lugar de agências que se preocupam só com a questão financeira, tem família, tem valores, tem preocupação. Essa mensagem te pega muito antes de você ter consciência em relação a isso, né? A consciência vai vir como um elemento de filtração disso. Eu não conseguiria não cantar o Antônio Luiz aqui, mas Antônio Luiz, não votarei em você. Aí vai funcionar como uma coisa aversiva para mim. Mas eu estou pensando nisso. Quantas pessoas vão fazer isso? Aí é uma questão sempre aberta. O que é interessante, né? Você tocou num ótimo ponto, Gustavo. Para campanha para deputado, principalmente legislativo federal, existe o binômio competência e resultado. O eleitor vai primeiro querer saber a sua competência na profissão que você escolheu. Então, Gustavo, um ótimo psicanalista, tal, já sei que ele é bom. Agora eu quero saber se as propostas dele, né, eu quero saber se o que ele escolheu para a vida, por ser um psicanalista, dá autonomia para ele resolver os meus problemas. Então é competência e resultado. Esse jingle vem como uma arma de convencimento. Assim como a propaganda de TV, assim de repente como a comunicação por e-mail marketing, assessoria de imprensa. Então basicamente o que vai definir o Antônio Luiz é esse binômio. Aí essas ações é o convencimento, não é? Mas essa estrutura, essa raiz vem da competência e resultado. Você é bom na profissão que você escolheu? Como isso te capacita para melhorar na minha vida? Eu quero melhorar de vida, eu estou aqui mudar de vida. Você me fez lembrar, estou fazendo uma pesquisa sobre história, né, tese de doutorado, e estou tendo que entrar em contato com muitos materiais antigos, assim, né? E estava pensando nessa questão da capa com conteúdo, né? Você pega um livro todo danificado, né, assim, material ruim de ser manuseado, mas o conteúdo dele é o mesmo, né? Isso faz algumas coisas clássicas e tem uma questão de te impactar, independente da forma como ela se apresente. Por outro lado, não dá para negar que todo mundo gosta de sentar para jantar, né, e olhar uma mesa bem arrumada, um prato bem organizado. Quer dizer, tem sempre um intercâmbio nessas coisas, né? O que você estava dizendo. Muito bem, agradecendo. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, mas agradeço a participação do Gustavo Alarcão, psicanalista, e também do Gabriel Rossi, que é professor da ESPM, especialista em marketing. Obrigada pela presença de vocês, viu? Camila, foi um prazer enorme. Adoro falar de marketing. Gustavo, muito gente boa também. Bacana, foi um prazer. Foi um prazer, tinha que ter mais... Dá pra falar 3 horas aqui. Procurar mais jingles, né? Porque foi fantástico. Daria para fazer pelo menos umas 5 horas de programa. Os créditos também, porque ele separou. Muito obrigada também pela sua audiência. Que 2018 a gente faça escolhas mais conscientes nas eleições, né? E a gente se encontra no próximo Mentalistas. Obrigada pela sua audiência. Até lá. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.